uma ótima semana e que vocês estejam todos bem. Então vamos lá. Para começar, vamos fazer uma oração e abaixar as nossas cabeças e falar com Deus, agradecendo pelo dia, agradecendo pelas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem para conosco e agradecer pela vida, por mais que as lutas que temos passado com essa pandemia tão triste, mas Ele tem nos sustentado e Ele tem sido fiel. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas e que também nós possamos pedir para Ele abrir as nossas mentes, os nossos corações para que possamos aprender um pouquinho mais da palavra dEle. Então vamos lá, crianças. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia, te agradecemos, ó Pai, pela noite, te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. As mínimas coisas, ó Deus, o Senhor tem feito com tanto amor, com tanto carinho. Nós vemos, ó Pai, o teu amor, o teu poder nas mínimas coisas, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Pai, esteja com cada criança. Pai, vai ao encontro de cada uma. Abre, ó Pai, as suas mentes, os seus corações, para que elas possam, Pai, aprender de Ti realmente. Que elas possam sentir o desejo, ó Deus, de aprender da Tua palavra. E que elas possam, ó Pai, gravar isso em suas mentes, em seus corações e viver, ó Pai, colocar em prática cada dia. Esteja conosco, esteja comigo, ó Pai, esteja me abençoando. Fala, ó Pai, através da Tua serva. Não sou nada, ó Pai, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale através de mim. Pai, muito obrigado por tudo e perdão, ó Pai, pelos meus pecados. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vamos começar a nossa aula. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de fazer Hoje vai ser a última lição que vai falar a respeito do profeta Elias. Então, eu gostaria de dar só uma pincelada bem rapidinha de algumas coisas que aconteceu, que ele fez, o trabalho de Elias, para a gente poder entrar no último texto que fala a respeito de Elias. Vai ser o último texto, que vai estar em 2 Reis 2, capítulo 2. Então vamos lá, vamos fazer bem rapidinho, porque meu tempo não tem um tempo muito longo. Então vamos lá. A história do profeta Elias. Então, o profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, o profeta Elias, ele viveu durante o reinado de Acabe e Acasias, como nós já estudamos, né? Nas lições passadas, nós estudamos a respeito de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal de Elias e familiar do profeta Elias. O nome de Elias significa Jeová é Deus. Um lindo significado. Eu não sei o significado do meu nome, eu acho que nem tem. Mas o nome do significado de Elias é muito bonito. Jeová é Deus. Então aqui tem algumas coisas que Elias, vou citar aqui algumas coisas que Elias fez. Então, o aviso acerca da seca iminente e seu isolamento. A luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. A fuga para Horebe. O episódio envolvendo Nabote, ou profecia acerca de Acasias e a sua situação, translação ao céu. Então vamos lá. Elias profetiza uma grande seca, né? Então essa foi uma das primeiras coisas que ele fez. E naquela ocasião, o profeta Elias anunciou que havia uma grande seca para vir. E o que aconteceu? Após essa profecia de Elias, recebeu uma recomendação de Deus para que se retirasse para o Oriente e escondesse junto ao ribeiro.
Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente, a água vindo do próprio ribeiro e o pão e carne eram trazidos pelos corvos. Então, vocês também estudaram isso, né? Que está em 1 Reis 17, 2, 6. Então, você também foi estudado isso. Isso aconteceu, ele teve que fugir porque ele fez essa revelação que haveria uma grande seca. Aí, vamos lá. Elias e os profetas de Baal. Então, vocês também lembram dos profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Jezabel, eles matam os profetas e ele prega, né? E ele fala a respeito da idolatria e ele bate em cima, né? O que ele mais fez foi falar com o povo de Israel, com o rei Acabe, para deixar a idolatria. Então, ocorreu que foram feitos 2 altares. Então, Baal, os profetas, 400 profetas, 450 profetas de Baal, estavam lá os 400 profetas, e eles tentaram, oraram o dia todo e nada aconteceu. Mas o profeta Elias fez o altar, fez tudo certinho, e ele orou e o fogo desceu do céu e consumiu tudo. Então, foi isso que aconteceu, né? Elias e os profetas de Baal. Outra coisa foi a fuga para Horebe. Após ser ameaçado por Jezabel, ele foi ameaçado, né, por Jezabel, que Jezabel não gostava dele. Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Ele ficou desanimado, o profeta Elias. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Elias estava cansado, eu acho, né? Com tanta coisa acontecendo. Então, nessa fuga, ele ficou desanimado, né? E desejou até a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. Então, aconteceu com isso com ele primeiro, né? Que ele bebia água do ribeiro e os corvos iam lá e alimentavam ele. E aconteceu de novo, né? Deus alimentou ele com pão e água. Só que Deus mandou ele ir para Horebe. A caminhada durou 40 dias e 40 noites. E o profeta, olha só que coisa maravilhosa, com a comida que ele tinha comido, né, o pão e a água, ele andou 40 dias e 40 noites e foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. 40 dias e 40 noites, né, ele andou e ele foi sustentado com essa comida. Então, uma outra coisa também, que foi até uma aula que eu dei, é o profeta Elias e a vinha de Nabote. Né? Todo mundo conhece a história da vinha de Nabote, quando ele quer a vinha, né? Para ele plantar uma horta, né? Vocês conhecem a história. Então, esse é um outro episódio que aconteceu com Elias. O outro é a profecia contra Acasias, né? Isso foi o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu com o profeta Elias, que ele fez, né? Que ele tentou trazer o povo de Israel de volta para adorar a Deus, mas que isso não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. Eles continuaram na idolatria, né? Louvando e adorando Baal. E Elias, ele também foi falado, né? O nome dele foi citado várias vezes no Novo Testamento, né? Que o Novo Testamento é Mateus, Lucas, Marcos e João, né? É o Novo Testamento. Então, Elias é mencionado várias vezes nos livros do Novo Testamento, principalmente em relação à identificação de seu ministério com o de João Batista. Né? João Batista, quem não sabe, é o que anunciou Jesus, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. E, entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus, quando Jesus vai para o monte, né, e ele se transfigura. O profeta apareceu junto de Moisés e ao lado do nosso Senhor. Né? Então, esse também foi um episódio que aconteceu, né, com Elias. Né? Ele foi citado várias vezes. Ele foi citado várias vezes no Novo Testamento. Então, Elias foi um grande homem, né, um grande profeta. E ele foi um profeta temente a Deus, fiel a Deus, né? Ele obedeceu tudo aquilo que Deus tinha
ordenado ele a fazer, ele cumpriu, né, com obediência. Crianças, então vamos lá para o nosso texto. E quem não tem a Bíblia aí, corre lá, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Para quem não sabe ler, porque eu sei que a idade é de 5 anos, eu acho que vai até 12 anos. Para quem não sabe ler, a mãe e o papai pode pegar a sua Bíblia, abrir e acompanhar a leitura. Então vamos lá. Elias é sucessor de Eliseu, é sucessor de Elias, né? É o meu tema em cima. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal, em companhia de Eliseu, que era a pessoa que seguia ele, que ajudava ele, né? Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então aqui, no meu cenário, eu fiz aqui Betel. Isso aqui é Betel. Então, Elias falou para Eliseu: olha, você fica aqui, né? Que eu tenho que ir até Betel, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Olha só o que Eliseu respondeu. Então, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Aí então eles desceram para Betel, né? Porque ele falou que não ia deixar Elias, né? Então ele foi junto para Betel. Então os discípulos, e assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram. Então eles foram lá, né? Nessa cidade de Betel. Então os profetas, os discípulos dos profetas estavam nessa cidade, foram ao encontro de Eliseu, né? E eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Então ele pergunta: você está sabendo disso? Você está sabendo que o Senhor vai levar Elias ao céu? E respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Então ele falou: olha, eu sei do que vai acontecer, então, né, fique quietinho, você não precisa falar nada. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então Elias falou para Eliseu: olha, Eliseu, você fica aqui, né? Porque o Senhor me mandou para ir para Jericó. Mas Eliseu falou: não, aonde você colocar o seu pé, eu vou colocar o meu. Então eles seguiram os dois. Então aqui é um outro cenário e aqui é Jericó. Então eles foram, os dois, para Jericó, né? Foram lá para Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça. E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Então, novamente, outros discípulos dos profetas perguntaram novamente para Eliseu: você está sabendo que o Senhor vai levar Elias? E ele fala: eu sei, não precisa falar nada, calai-vos. Né? Mais uma vez ele falou para eles ficarem quietos. E disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então, mais uma vez, o Senhor enviou Elias para outro lugar. Dessa vez, enviou Elias para o Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, novamente, ele falou: não, aonde você for, eu vou. Então, aonde você colocar o seu pé, eu coloco o meu. Eu não vou te deixar.
Mas ele diz, tão certo, como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos, né? Seguiram juntos para o Jordão. E foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância. Então, eles foram para o Jordão, Elias e Eliseu, mas 50 discípulos, eles foram também, mas eles ficaram à distância, né? Eles ficaram observando o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Então, os profetas pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então, tinha o rio Jordão lá. Então, Elias e Eliseu pararam em frente do rio, né? E aí, o que aconteceu? Deixa eu pegar meu desenho aqui. Aí, o que aconteceu? Eles pararam em frente do rio. Vou voltar aqui no texto. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram em 2 lados. Então Elias pegou o seu manto, aqui está Elias, não vou usar o bonequinho agora, vou usar o desenho. Então Elias pegou o seu manto, né, o manto vermelho, e jogou, pôs na água, né? Tocou a água com o manto e a água abriu, né? Foi para 2 lados, como você está vendo aí no desenho. Então, vou ler de novo o versículo. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Então Elias, com o seu manto, ele abriu o rio. Tem uma outra história que aconteceu mais ou menos assim parecida com essa. Vocês conhecem essa história? Então eu vou falar. Moisés, não? Ele tocou com o seu cajado. Não era o manto, era o cajado. Mas ele tocou a água com o seu cajado e as águas se abriram da mesma forma, dividiram para ambos os lados, né? Então Moisés também fez isso, da mesma forma que Elias fez. Então vamos lá. E havendo eles passado, então eles passaram o rio, vou colocar o desenho aqui. Então eles passaram o rio a pé, né? O chão estava seco, não tinha água, não tinha nada. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Então Elias vira para Eliseu e fala para ele: olha, eu vou ser tomado, eu vou, né? Deus vai me levar. Então eu gostaria de saber o que você quer, né? O que você quer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você? Então o que ele respondeu? Então aqui, ó, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres e que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. No povo de Israel tinha a herança. Então, um filho mais velho, ele sempre receberia, o filho mais velho receberia a porção dobrada, né? Por ele ser o filho mais velho. E se caso acontecer alguma coisa com o pai, ele se tornaria sucessor, ele tomaria a frente da família, né? Então, é isso que o Eliseu está pedindo para Elias, né? Ele está pedindo uma porção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo a herança, ele está querendo continuar o ministério de Elias. Então é isso que ele está pedindo aqui, quando ele pede, disse Elias: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então ele está pedindo, ele quer continuar o ministério de Elias quando Deus o tomar.
Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Então ele falou para ele: olha, se você me vê sendo levado, você receberá essa porção. Você vai continuar o meu ministério. Agora, se você não conseguir ver, se você dormir no ponto, né? Se você piscar o seu olho e eu for embora, você não vai receber. Então é isso que ele falou para Eliseu, que ele teria que ver, né? E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou de um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então aqui, olha que imagem linda, né? Olha que imagem emocionante de ver. Essa é a carruagem de fogo com os cavalos, né? Então é isso que Eliseu viu, o que aconteceu com Elias, né? Elias foi tomado num redemoinho e levado numa carruagem de fogo, né? E os cavalos estavam levando Elias embora, né? E você imagine, eu fico imaginando o Eliseu, na hora que Eliseu olhou para isso, você imagina, no meio do nada, de repente aparece uma carruagem de fogo e toma Elias e leva embora, né? E aí fala o texto que aconteceu assim, ó: e indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Ele foi tão emocionante, né? O que Eliseu viu, foi tão tocante o que aconteceu na subida de Elias, né, aos céus, que ele falou: meu pai, né? Ele ficou, né, perplexo de ver aquilo. E ele ficou tão assim que ele rasgou as suas vestes no meio, né? E realmente, se você olhar, é maravilhoso. Imagine se você estivesse lá né, e pudesse ver o que aconteceu, ver o que Eliseu viu. Então vamos lá, vamos continuar. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, você está vendo aqui o manto? Esse aqui é o manto de Elias, né? Esse é o manto de Elias. Aqui eu vou pegar o desenho novamente e eu vou mostrar para você que é o mesmo manto que ele abre o Jordão, né? Que ele enrola na mão e ele toca o Jordão e o Jordão se abre. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se à borda do Jordão. Então, depois que tudo isso aconteceu, que ele viu a carruagem de fogo levando Elias, e quando ele já não podia mais ver, né, a carruagem, ele pega, né, o manto que caiu, né, que Elias deixou cair. Por isso que ele falou: se você me vê subindo, você receberá a porção dobrada, né? Ele pegou o manto. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Aí pronto, né? Porque ele tinha que voltar. O rio estava lá, o mesmo rio. Mas como que ele ia atravessar? Elias já não estava mais com ele. Como que ele ia atravessar? Como que ele iria ir para o outro lado do Jordão? Então vamos lá. E tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está
o Senhor, Deus de Elias. E quando feriu as águas, olha só, e quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Então aqui prova que o Senhor concedeu a porção dobrada do espírito de Elias ao Eliseu. Ele tocou novamente o rio Jordão com o manto de Elias e o rio se abriu. E ele atravessou o rio, Luke, seco, não tinha água, abriu da mesma forma que abriu da primeira vez. E ele atravessou. Então aqui prova que Deus deu a porção dobrada do espírito de Elias. Elias foi um homem temente a Deus, como eu disse no começo. Foi um profeta temente a Deus, um profeta fiel a Deus. Ele foi fiel até o último momento. Ele não desobedeceu a Deus. Ele estava firme com Deus. E Deus estava firme com ele. Deus foi fiel com Elias. Deus estava sempre com Elias, protegendo, alimentando Elias, quando Elias teve que fugir. Mandou comida, olha, os passarinhos, os pássaros levaram comida para ele. Ele confiava em Deus. E Deus mostrou a sua fidelidade e o seu amor, para com Elias. E porque Elias era um profeta obediente, Ele foi fiel a Deus. Tudo que Deus mandou ele falar, fazer, ele fez. Ele não falou, Senhor, não vou não, Deixa esse povo morrer. Não quero saber desse povo não. Mas não, ele foi lá. Por vezes, ele falou para os reis, para o rei de Israel, olha, larga a idolatria. Voltem a adorar o rei de Israel. Mas eles não deixaram. Mas ele foi fiel e Deus foi fiel para com Elias. E Deus, ele continua sendo fiel para conosco, não é? Deus é fiel. Deus nos ama, Deus nos protege, Deus está sempre presente em nossas vidas, nos mínimos detalhes, quando nós não percebemos. Mas se você olhar bem dentro, você vai ver, Deus está aqui. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você consegue ver o poder, o amor e a fidelidade de Deus para conosco. Mas nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não buscar idolatria, mas servir o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. O nosso versículo de hoje é esse aqui, Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Vamos falar de novo? Todavia, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para conosco. Ele vos fortalecerá. Deus é fiel, Ele nos fortalecerá. Deus nos dá força, Deus nos mantém prontos a fazer a vontade dele, mas nós devemos obedecer. Nós devemos estar prontos a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus quer. Então, todavia o Senhor é fiel, Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Ele nos livrará do mal. Se nós mantermos no caminho reto, se nós buscarmos o Senhor com fidelidade, com amor, com obediência, Ele nos livrará. Ele nos fortalecerá e Ele será fiel. O endereço é de 2 Tessalonicenses 3:3. Então, todavia, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Crianças, essa é a lição que eu tenho para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido um pouquinho rápido, porque meu tempo é curto e às vezes eu faço uma lição muito longa. Mas eu gostaria de agradecer a paciência de vocês.
E eu espero que vocês assistam o vídeo, que vocês procurem ler a palavra de Deus, aprender sempre de Deus, obedecer o nosso Deus e decorar os versículos, né? Vocês sabem que tem a premiação. Eu espero que vocês procurem, né, firmemente obedecer ao Senhor e aos papais, né? Os seus pais, obedecer aos professores e tentar fazer andar o máximo na presença do Senhor, porque Ele é fiel, Ele nos ama e Ele nos fortalecerá e Ele nos livrará do mal. Crianças, tenham uma ótima semana, que Deus abençoe vocês ricamente, andem sempre nos caminhos do Senhor, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor, Pai, nunca nos deixou faltar nada. Seja conosco, ó Pai. Nos abençoe. Esteja com cada criança. Abençoa, Pai, cada uma delas. Fortalece, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Crianças, tenham uma ótima semana. E fiquem com Deus.